que ligam para empresários que estão com ação na corte e praticamente os extorquem. Eu sei porque eu conheço empresários que passaram por isso. Não é possível que ninguém vai pesquisar sobre como se comporta o escritório da esposa do Alexandre de Moraes. E é por isso que a derrota do Alexandre virá para uma mudança do suporte da oligarquia que o garante. Antes de continuar, peço gentilmente que você curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Ative o sininho das notificações para receber nossas atualizações em tempo real. Seu comentário é essencial, pois ajuda mais patriotas a terem acesso a essas informações importantes. Agradeço desde já a sua participação. O Super Moro, uma população que esperava que o judiciário, à margem da lei, salvasse o Brasil. Você falava assim, a Lava Jato viola a lei todos os dias, é uma operação política. Aí as pessoas não questionavam mais isso. Elas falavam assim, é o único jeito. Então não só essa sociedade não enxergava o problema que era o judiciário, que eu volto a dizer é o pior dos 3 problemas da República, e já é o pior há mais de 10 anos, mas a sociedade não sequer enxergava o problema. Vejam, o próprio Bolsonaro nomeou Sérgio Moro para ministro da Justiça. Ou seja, o ícone da direita não enxergava onde estava o problema. E eu apanhei que nem boi ladrão, porque eu falava de quem era o Sérgio Moro. Hoje ninguém tem mais dúvida. A história mostrou quem tinha razão. O problema é que qualquer outro sistema de violação da lei, como a Lava Jato, ou como, numa escala com esteroides, muito pior, o regime do Alexandre, eles só podem existir em um país que não tem lei, como a Daniela Lima acabou de demonstrar. É um país onde a doutrina do direito e da hermenêutica, que são ensinadas nas escolas, são doutrinas que permitem que, na prática, o juiz faça o que ele quiser. Que ele não se preocupe com a lei, ele se preocupa com a finalidade, o objetivo. E aí você cria juízes que não estão mais presos na lei. Isso é um problema do sistema, porque essas repúblicas democráticas, idealizadas por gente como Montesquieu, ou como os pais fundadores americanos, você pega os Federalist Papers, né? Eles diziam que o judiciário não precisava de tanto freio e contrapeso, porque ele dificilmente se tornaria tirânico, ele não tinha o controle nem da espada, nem da bolsa, ou seja, nem da força, nem do dinheiro do orçamento. E hoje o judiciário brasileiro tem a sua própria polícia e o seu próprio orçamento. Então eles acreditavam que o judiciário é um poder que não podia se tornar tirânico, porque ele não tinha meio de fazê-lo, né, de se tornar tirânico. Eles estariam sempre debaixo da lei, a lei é feita pelo legislativo com sanção do executivo, e eles não têm dinheiro nem força. Hoje, esses freios e contrapesos simplesmente não existem, porque nós temos em países como o Brasil, isso é mais verdade do que nos Estados Unidos, mas é também verdade em algumas jurisdições dos Estados Unidos, e vejam a perseguição que o Trump está sofrendo, e veremos mais sobre isso essa semana, mas na verdade nós temos um judiciário que faz o que quer. E se o judiciário faz o que quer sem consequências, ora, por que um juiz seria imparcial? Ora, nenhum juiz é escravo de nada, não são escravos da lei. Todos eles são mestres, são deuses que agem como os deuses do Olimpo agiam de acordo com os seus próprios prazeres. Sejam as razões ideológicas, sejam as conveniências financeiras e por aí vai. E é por isso que eles podem tudo. Hoje nós vemos uma farra, por exemplo, um assunto que a imprensa finge que não existe. Uma farra de familiares e tribunais de amigos e parentes de ministros do Supremo Tribunal Federal que ligam para empresários que estão com ação na corte e praticamente os extorquem. Eu sei porque eu conheço empresários que passaram por isso. Não é possível que ninguém vai pesquisar sobre como se comporta o escritório da esposa do Alexandre de Moraes. Ou do Gilmar. Não é possível que isso não seja objeto de reportagens diárias na imprensa. E não é diferente no Supremo Tribunal de Justiça. Ora, se tem algum advogado aqui, me diga, não é diferente na justiça comum. Se você é um advogado
competente, inteligente qualquer, você sequer despacha mais com o juiz, que deveria ser um direito seu. De forma que o direito, como o Brasil, num todo acabou. Os advogados hoje são lobistas de tribunais, que vão para Gilmar Palusa, que vão para eventos, que fazem a festa do... que, se eu não me engano, tem até ligação com a mulher de Gilmar Mendes, mas a festa do Sérgio... posso estar enganado aqui. Mas a festa do escritório, por exemplo, do Sérgio Bermudes, que já foi meu advogado da minha família, no Rio de Janeiro, era a grande festa, reunia a nata do... Você tá lá, você tinha que estar lá, ser visto. Hoje é a Gilmar Palusa, em Portugal. A prova de que não importa mais o quão competente você seja e que nós nos curvamos a isso é essa aqui. Bolsonaro escolhe novo advogado para comandar a defesa no STF. E a notícia não é completamente correta. Né? Não é que esse advogado novo, o Celso, vai comandar, pelo que eu apurei, ele vai dividir a defesa com o doutor Paulo Cunha Bueno, que já esteve aqui no programa, inclusive, que está incomodando muita gente, porque é um advogado mais combativo. Então, teremos Paulo Cunha Bueno como bad cop e o doutor Celso como good cop. Mas o mais importante é que nós precisamos de um good cop, nós temos esse reflexo desse sentimento de que para sequer você conseguir algo, você precisa de alguém que seja amigo. Não interessa a lei. Então, quando o Alexandre diz, não, o Brasil é um país com lei. Não, o Brasil com lei, porra nenhuma. O Brasil é um país onde as instituições foram sequestradas por uma oligarquia. É isso que ele está dizendo. Se você for contra os interesses dessa oligarquia, você vai sofrer as consequências. E é verdade. Qual é o caminho para vencer essa guerra, então? Mudar os interesses dessa oligarquia. E é por isso que a derrota do Alexandre virá para uma mudança do suporte da oligarquia que o garante. E isso é absolutamente refletido em números. Não é a opinião do Paulo. Vejam uma associação chamada World Justice Project. Eles calculam anualmente um índice acerca do que se chama de Rule of Law, que é o império da lei ao redor do mundo. É o quanto que a lei de fato vale num país. E no levantamento de 2024, nós tivemos alguns números muito interessantes no Brasil. No índice geral, o Brasil pontuou 0,50 e ficou na posição 80 entre os 142 países analisados. Esse número de 0,5 está abaixo tanto da média global, que é 0,55, quanto da média da América Latina e do Caribe, que é de 0,52. Ou seja, a gente está pior que a média do mundo, mas pior que a média das repúblicas de banana da nossa região. E quem dera que parasse por aí, meus amigos. Porque quando a gente pega os índices específicos, a coisa fica muito pior. No índice de restrição aos poderes do governo, por exemplo, o país, Brasil, ocupa a posição de número 74. A gente está pior do que Emirados Árabes, Hong Kong na China. Em ausência de corrupção, o Brasil está na posição 77. A gente está atrás de países como Bulgária, Romênia e Bielorrússia. Meu Deus do céu! O Brasil está pior no quesito de ausência de corrupção no judiciário do que uma ditadura na Europa que só serve para promover os interesses russos na região. Mas tá ruim? Tá achando ruim? Calma. Em direitos humanos, o Brasil consegue estar em 85, 85ª posição. Para vocês terem uma ideia, a coisa é tão ruim que se a gente comparar o Brasil só com a América Latina e Caribe, dos 32 países da América Latina e Caribe, a gente está em 25º. E, óbvio, que o fundo do poço chega, e esse chega de fato, quando a gente fala do quesito justiça criminal. Aí, meus amigos, aí a coisa fica terrível. Você achou que o Brasil está em 77, 80, era ruim? Dos 142 países, quando você entra em justiça criminal,
O Brasil é o 113º. Se você assistiu até aqui, gostaria muito de saber sua opinião. Deixe seu comentário para ajudar no engajamento, curta e compartilhe com seus amigos. Se é a sua primeira vez aqui ou ainda não se inscreveu, considere se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E lembre-se, direita segue direita. Confira mais um dos vídeos que estão aparecendo na tela.